Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Percival e na videoaula de hoje a gente vai tratar sobre dois assuntos. O primeiro deles, a atuação profissional diferenciada do empreendedor. E o segundo assunto, ainda dentro do contexto do empreendedorismo, vai ser a prática empreendedora inovadora. A gente vai fazer uma espécie de um fechamento aí do conteúdo na disciplina de empreendedorismo, ok? Então, pessoal, o primeiro assunto, a atuação profissional diferenciada do empreendedor, a gente vai abordar, primeiramente, o empreendedorismo social. Todas as suas nuances, todos os seus conceitos, a importância do empreendedorismo social dentro do contexto do empreendedorismo. O segundo tema seriam as empresas sociais e os negócios sociais. A gente vai provocar uma discussão sobre isso, sobre esses dois conceitos, as diferenças entre elas em relação à região onde são discutidos esses conceitos, empresas sociais e negócios sociais. O terceiro tema seriam as redes de cooperação, as parcerias e as ações cooperativas. Tudo isso dentro do tema atuação profissional diferenciada do empreendedor. Ok? Então, pessoal, como eu falei para vocês, o ponto de partida da nossa discussão da atuação profissional diferenciada do empreendedor é o que é o empreendedor social. Qual é o conceito do empreendedor social? Eu trago para vocês que é aquele indivíduo, aquela pessoa que ela vê um problema ou até mesmo uma questão social e independentemente de lucrar ou não, de visar o lucro ou não com isso, com esse problema, com essa questão social, ela resolve se dedicar à solução desse problema. Então você percebe que vai muito mais além do que a questão de objetivar o lucro. Como todo empreendedor, e aí eu estou abrangendo aí o conceito de empreendedor social, esse é o tipo de pessoa que sonha com um mundo melhor e age para que possa transformar esse sonho em realidade. Então percebam que a importância desse conceito de empreendedor social dentro do contexto do empreendedorismo. Eu trago dois conceitos para vocês. Primeiro eu acabei de falar, que é aquele indivíduo que vê um problema ou uma questão social, independentemente de lucrar ou não com isso, resolve se dedicar à solução desse problema. E o segundo, que seria uma contextualização desse empreendedor social, onde o empreendedor social ele aponta tendências e traz soluções inovadoras para problemas sociais e até mesmo ambientais, seja por enxergar um problema que ainda não é conhecido pela sociedade, ou por vê-lo por meio de uma perspectiva diferenciada. Por meio de sua atuação, ele acelera o processo de mudanças e inspira outros atores, outras pessoas a se engajarem em torno de uma causa comum. Então percebam a importância desse conceito dentro do contexto do empreendedorismo. É importante a gente discutir o papel, o conceito do empreendedor social ou até mesmo do empreendedorismo social. E aí eu trago algumas características de três conceitos. O empreendedorismo privado, que eu diria o mais conhecido no nosso meio. A responsabilidade social empresarial, que também é bastante discutida dentro do ambiente do empreendedorismo. E o empreendedorismo social, que a gente acabou de conceituar. Vou trazer alguns conceitos para que a gente possa diferenciar empreendedorismo privado, responsabilidade social empresarial e o empreendedorismo social. Então vamos lá. Falando do empreendedorismo um pouco mais conhecido, o empreendedorismo privado. A gente percebe que ele normalmente é individual, ele parte de uma pessoa, ele produz bens e serviços para o mercado, ele tem um problema a ser resolvido e ele produz bens e serviços para resolver esse problema no mercado consumidor. Ele tem um foco nesse mercado consumidor, sua medida de desempenho é o lucro, o indicador se esse empreendedorismo privado está atingindo sucesso ou não é o lucro. E por último, a última característica é que ele visa satisfazer necessidades dos clientes e a ampliar as potencialidades do negócio. Então a gente pode elencar essas quatro características do empreendedorismo privado, que é o mais comum, que a gente inclusive discutiu e pretende discutir ao longo das videoaulas, ok? Falando especificamente da responsabilidade social empresarial, algumas características para a gente fazer essa diferenciação. Enquanto a gente percebe que o empreendedorismo privado ele é individual, a responsabilidade social empresarial ela traz uma característica de ser individual, mas com possíveis parcerias. Então a gente já tem uma característica diferenciada. As demais características são
produz bens e serviços para si e para a comunidade. A gente está pensando já na comunidade do entorno, dentro do contexto do empreendedorismo. Tem o foco no mercado e atende à comunidade conforme a sua missão. Então, dentro da missão da organização, tem a questão da responsabilidade social empresarial. Outra característica bem importante, sua medida de desempenho, seu indicador de desempenho, é o retorno aos envolvidos no processo de stakeholders, nos processos das pessoas envolvidas. Então, isso é uma outra diferenciação em relação ao empreendedorismo privado. E a última característica, e não menos importante, é que a responsabilidade social empresarial, ela visa agregar valor estratégico ao negócio e a atender expectativas do mercado e da percepção da sociedade e consumidores. Então, essas são as principais características de responsabilidade social empresarial. No último conceito, eu trago para vocês as características do empreendedorismo social. A gente vai perceber essa relação, essa diferenciação entre o empreendedorismo privado, que a gente viu as características, a responsabilidade social empresarial e agora o empreendedorismo social. Quais são as características? Ele normalmente é coletivo e integrado, ele pensa no coletivo, ele produz bens e serviços para a comunidade local e global, a comunidade que está no entorno, normalmente ali da companhia e num nível global também. Outra característica bem importante, ela tem foco na busca de soluções para os problemas sociais e necessidades da comunidade. Percebam que é um foco social, diferente lá do empreendedorismo privado, principalmente, e um pouco também diferente da responsabilidade social empresarial. Sua medida de desempenho do empreendedorismo social, sua medida de desempenho são o impacto e a transformação social. Se eu estou impactando e transformando a sociedade, seja do entorno, uma sociedade global, eu estou tendo um bom desempenho olhando sob a questão do empreendedorismo social. E por último, a última característica também bem relevante dentro do contexto do empreendedorismo social é que visa, que objetiva resgatar pessoas da situação de risco social e acabando a promovê-las e a gerar capital social, inclusão e emancipação social. Então a gente está falando, pessoal, de 3 vertentes dentro do empreendedorismo bem importantes e que a gente conheça essas diferenciações. As características do empreendedorismo privado, as características da responsabilidade social empresarial e as características do empreendedorismo social, ok? Bom, como eu falei para vocês, a gente tratou agora especificamente do empreendedorismo social. No segundo momento, a gente trata da diferenciação e dos conceitos de empresas sociais e negócios sociais. Professor, são assuntos diferentes? São conceitos diferentes? Adianto que sim. A gente tem conceitos a partir da origem dessas companhias, desses tipos, dessas tipologias de empresas. Quando a gente fala de empresas sociais, a gente está tratando de um tipo de empresa que teve a sua origem basicamente nos Estados Unidos. O termo empresa social, ele teve início nos Estados Unidos e ele acabou sendo impulsionado pela retração do financiamento estatal nos Estados Unidos, ali por volta, no final da década de 1980, quando as ONGs, as organizações não governamentais, elas começaram a expandir suas atividades comerciais como forma de reduzir a dependência dos financiamentos, desses financiamentos estatais. E aí nessa visão norte-americana, nessa visão dos Estados Unidos, onde se originaram as empresas sociais, esse termo empresa social ele acaba englobando as organizações que possuem foco em atividades socialmente benéficas, como as empresas de duplo propósito, que adequam metas de lucro e objetivos sociais. Visa o lucro, mas também tem um objetivo social. A gente pode chamar de um modelo híbrido, E também a questão das empresas sem fins lucrativos, que desenvolvem atividades comerciais para sustentar sua missão social. Então a gente acaba fazendo um vínculo com as empresas sociais, com o empreendedorismo social, sendo num modelo híbrido, de você visar o lucro, mas também pensar na sociedade, seja do entorno da empresa ou na sociedade global como um todo. Então, esse é o primeiro conceito de empresas sociais, teve origem nos Estados Unidos, com esses 2 focos, ok? O outro conceito, bem relevante, são os negócios sociais, que tiveram ali a sua origem,
de conceitos, de modelos de negócio ali na América Latina e na Ásia, que tem por objetivo, por natureza, empreendimentos que focam o seu negócio principal na solução ou minimização de um problema social e até mesmo ambiental de uma coletividade. Então perceba essa diferença de empreendedorismo social, na verdade de empresas sociais e de negócios sociais. O objetivo, esse objetivo dos negócios sociais, ele faz parte do plano de negócio desse tipo de empresa e é o que vai trazer lucro para a empresa. A gente, às vezes, acaba entendendo que uma vez que a gente esteja tratando de algum problema social ou ambiental, a gente não pode ter um retorno financeiro e até mesmo ter um lucro. Pode sim. Inclusive, essa tipologia, ela denota isso. A viabilidade econômica do negócio, desse negócio social, ele é crucial para a sua sobrevivência. Né? E outra característica é porque normalmente ela não busca nem subvenção e nem patrocínio. Ela se sustenta com o retorno do seu objetivo, para resolver aquele problema social ou ambiental. Ok? Então, assim, se a gente pudesse fazer um resumo aí dessa diferenciação de problemas de empresas sociais e dos negócios sociais, eu diria que a empresa social ela tem esse viés um pouco híbrido, né, de metas de lucro, de objetivos sociais e empresas sem fins lucrativos, e os negócios sociais para resolver um problema social ou ambiental de uma coletividade, mas ainda assim visando o lucro para sobreviver, para aquele negócio social sobreviver. Ok? Bom, o terceiro assunto, ainda dentro dessa atuação profissional diferenciada do empreendedor, pensando na sociedade, além simplesmente daquele objetivo do lucro, né, único e exclusivamente do lucro, eu trago 3 conceitos bem importantes, que é a importância, da verdade, das redes de cooperação, a importância de realização de parcerias e a importância das ações cooperativas. E aí a gente vai tratar uma por uma, falando de conceitos, por que participar, qual a importância das parcerias e a questão das ações cooperativas. Primeiro, queria tratar de redes de cooperação. E aí eu começo com um questionamento. Por que participar de uma rede de cooperação? O principal motivo, pessoal, seria promover algumas estratégias empresariais conjuntas, em cooperação, na forma de redes de cooperação. Essa colaboração mútua de empreendimentos, de empresas e instituições, e o fomento a uma maior integração entre as diversas esferas da sociedade. Daí a importância dessas redes de cooperação. Se a gente pudesse elencar algumas vantagens das redes de cooperação, eu traria, primeiro, acesso a soluções. Às vezes a gente é uma empresa de natureza de gestão, de administração, e faz uma rede de cooperação com empresas de tecnologia da informação, então acaba tendo soluções nas diversas searas, seja de gestão, seja de tecnologia, seja na área da saúde, seja na área de engenharia. Então esse acesso a soluções ele se torna um pouco mais fácil, um pouco mais facilitado. Outra vantagem de se participar das redes de cooperação seria a escala e poder de mercado, a questão da escalabilidade, de atingir um mercado maior, de você ter um poder de atingir um mercado maior. A terceira vantagem seria a aprendizagem e inovação. Eu sempre cito um exemplo que quando a gente faz parte de uma rede de cooperação, a gente acaba barganhando algum tipo de situação, de treinamento, de curso, de consultoria, de coaching, já que a gente tem um volume de pessoas contratando um pouco maior, a gente consegue barganhar preços, valores de negociação mais interessantes e até que acabam por caber no orçamento. Então esse e acaba valorizando a questão da vantagem da aprendizagem e da inovação. Uma outra vantagem bem importante é a questão das relações sociais. Você acaba, por fazer parte de uma rede de cooperação, você acaba lidando com diversas esferas dentro do empreendedorismo, dentro de outras disciplinas, de outros assuntos, então essas relações sociais elas se estendem, a história do network tão importante, tão falado dentro do contexto do empreendedorismo. E um outro conceito que eu trago para vocês é a questão da redução de custos e riscos. Quando a gente faz parte de uma rede de cooperação, acabei de falar para vocês que a gente tem esse poder de barganhar algumas situações que favorecem as empresas e acaba por identificar algumas situações de risco que outras empresas que também fazem parte dessas redes de cooperação já passaram. Então a gente acaba aprendendo pela experiência dos outros,
que muitas vezes é bem importante e bem interessante no nosso dia a dia, ok? Bom, falamos de rede de cooperação e falando agora especificamente de parcerias, que são coisas diferentes, é uma linha tênue de diferenciação, mas são coisas diferentes. A parceria, pessoal, a gente entende que é uma relação de interdependência e complementariedade operacional, técnica ou até mesmo financeira, na qual muitas vezes cada parceiro que faz parte aí dessa parceria cuida de um pedaço, né, de uma parte do processo em curso, do processo que a gente objetiva. É uma forma do empreendedor conseguir ampliar ainda mais o seu negócio ou projeto empreendedor, assim como as redes de cooperação também podem promover. Então a parceria ela normalmente é feita entre dois atores em específico. Professor, podemos ter parcerias com mais empresas? Aí a gente já tem um pouco de diferenciação em relação às redes de cooperação, que são muitas empresas dentro dessa rede, né? A parceria normalmente ela é feita entre, como o próprio nome já diz, entre uma empresa e outra, ok? Mas é importante, assim como também nas redes de cooperação, a gente ter em mente alguns cuidados antes de firmar uma parceria com outras organizações. Aí eu elenco 3. Primeiro cuidado, é preciso pesquisar sobre a empresa parceira, analisando os serviços, os produtos que ela presta, inclusive a infraestrutura. Então é preciso conhecer quem é a empresa que eu pretendo realizar uma parceria. Um segundo cuidado seria procurar saber a área de atuação da empresa e até mesmo se ela possui serviços e produtos complementares àqueles que eu já oferto enquanto empresa, digamos assim. É muito importante a gente entender que quando a gente faz uma parceria, a gente pretende doar situações, doar troca de informações, e para haver essa doação, essa troca benéfica para ambos os lados, é importante que a gente tenha um pouco de diferenciação. Professor, posso fazer uma parceria com uma empresa que presta o mesmo serviço que eu? Até pode, mas a gente percebe que essa relação parceria e concorrência ela acaba sendo encurtada. Então o ideal é que a gente faça parcerias com produtos complementares ou produtos que fazem parte da minha cadeia da minha cadeia produtiva, mas que sejam num outro processo, num outro momento da cadeia produtiva, para que, por exemplo, eu preste um serviço, mas que seja complementar ao serviço da empresa parceira. Ok? O terceiro cuidado que eu trago para vocês é a questão de deixar claro como cada parceiro vai contribuir na parceria. Até onde vai aquela parceria, procurando colocar isso em um contrato. Quando a gente fala de empresa, pessoal, inclusive quando a gente entra na seara de empresa familiar, é importante isso também. A gente saber deixar claro o que cada parceiro tem a contribuir dentro dessa relação e procurar colocar no papel, colocar no contrato, assinado, para que a gente tenha em mente, e às vezes no momento de dúvida se é minha responsabilidade, se é a sua responsabilidade, a gente sempre consultar esse contrato, esse documento formal dentro da parceria, ok? O terceiro aspecto que eu queria trazer para vocês, falamos de rede de cooperação, falamos de parcerias, o terceiro seriam as ações cooperativas. Segundo o Sebrae, que é um dos maiores fomentadores de empreendedorismo e de ações cooperativas, a cooperação, propriamente dito, é uma estratégia de atuação de trabalho que tem o principal objetivo, ou que tem como objetivo, facilitar o desenvolvimento de um grupo para que ele amplie a sua capacidade de agir coletivamente, objetivando com situações comuns baseadas nos seus princípios. Então a gente acaba por perceber as semelhanças entre as redes de cooperação, as parcerias e a ação cooperativa, tendo em vista que a cooperação ela tem esse viés de sempre olhar para os princípios da organização para que você tenha um objetivo comum. Então, falando especificamente de cooperação, é um tipo de estratégia de atuação onde a empresa trabalha que tem essa meta de facilitar o desenvolvimento de um determinado grupo, seja de pessoas, para que amplie a sua capacidade de agir coletivamente, visando objetivos comuns baseados nos seus princípios. Ok?
é importante a gente ter em vista que a cooperação, pessoal, ela pode ajudar as empresas em vários aspectos. E aí eu trago alguns desses aspectos. Primeiro, acessar algumas competências, algumas expertises empresariais que estão disponíveis aos parceiros. O segundo aspecto, né, dentro dessa ajuda mútua, seria buscar desenvolver e ampliar conhecimentos. A gente faz parte de uma ação cooperativa, então a gente pode ampliar e desenvolver conhecimentos. O terceiro seria compartilhar recursos. Ainda em relação a esses aspectos de ajuda mútua, seria economizar recursos próprios, já que a gente está dentro de uma ação cooperativa. Reduzir custos, aí seria uma consequência desse compartilhamento, dessa economia de recursos próprios. Buscar novas soluções, já que a gente faz parte de uma ação cooperativa com produtos complementares, isso facilita a busca de novas soluções. Oferecer produtos diversificados de qualidade superior, já que a gente faz parte dessa ação cooperativa, isso favorece também a gente melhorar a nossa qualidade do produto ofertado. Acessar mercados até então não conhecidos. Acessar crédito e outros serviços financeiros, que é bem importante. A ação cooperativa ela facilita, de certa forma, isso. Exercer uma pressão maior no mercado, e a gente fala novamente aqui do poder de barganha, na aquisição de treinamentos, de consultoria, de áreas afins. Fortalecer o poder de compras e de vendas. Prospectar um futuro melhor, já que a gente tem várias perspectivas e vários caminhos já percorridos e troca de experiências favorece essa prospecção de um futuro melhor. Humanizar as relações, e a gente traz de repente numa ação cooperativa uma área de desenvolvimento humano compartilhado que favorece essa humanização das relações. Ampliação das conexões entre empresários e seus negócios, facilita a escalabilidade. Existe também a divisão de um ônus, né? Divisão de ônus de realizar pesquisas tecnológicas, normalmente existem um custo, né? Existe um custo um pouco mais elevado. E um outro aspecto seria partilhar riscos e custos de explorar novas oportunidades. E aí eu queria destacar, pessoal, essa questão da divisão do ônus de realização de pesquisas tecnológicas. Em várias ações cooperativas, a gente pode fazer algumas parcerias para conseguir bolsas de recursos humanos de pessoas especializadas, mestres, doutores, especialistas, e isso dentro de uma ação cooperativa favorece essa questão do custo na contratação de pessoas, digamos, especialistas em determinado assunto da organização do assunto que eu quero empreender, ok? Bom, no segundo momento aqui da nossa videoaula, eu queria tratar sobre a parte prática do empreendedorismo. Seria a parte prática dentro do contexto do empreendedorismo. Eu queria trazer aqui algumas ferramentas para a gente, primeiro, colocar as nossas ideias, as nossas iniciativas no papel e uma vez estruturadas no papel, organizadas, inclusive melhoradas, a gente colocar para o mercado validar. Então, eu queria tratar de dois temas dentro da prática empreendedora e inovadora, que seriam, primeiro, as etapas para o desenvolvimento do seu projeto, da sua iniciativa, da sua ideia, e um contexto da oportunidade, né, de colocar essa ideia, essa iniciativa num papel de forma organizada, de forma sistematizada, para que a gente consiga melhorar e colocar para resolver um problema junto à sociedade, ok? Bom, falando desse processo empreendedor, das etapas, né, de você colocar o seu empreendimento, a sua ideia de forma mais organizada, a gente traz um processo de 5 etapas, onde a gente tem na primeira etapa a ideia, propriamente dita, a segunda etapa a oportunidade, a terceira etapa um plano de negócios, onde a gente tem N modelos de planos de negócio, a gente tem aquele mais tradicional, um pouco extenso, com detalhes da sua ideia, e algo mais resumido, que é o que a gente vai propor aqui na nossa videoaula. Numa quarta etapa, quantificar e obter os recursos e até mesmo discutir as formas de obtenção de recursos. E a quinta etapa desse processo empreendedor seria gerenciar o negócio, uma vez que já está em andamento, ok? Bom, a primeira etapa, pessoal, é o processo empreendedor, naturalmente ele começa com uma ideia. Isso aí é um fato, né? Surgiu uma ideia, ela pode ser uma ideia compartilhada, uma ideia que eu tive ao longo do tempo, mas ainda não tive coragem de colocar no papel. Essa é a primeira etapa. O processo empreendedor começa com a ideia.
Em seguida, né, após algumas ideias iniciais, após as ideias iniciais, é importante, é preciso que o potencial empreendedor ele faça uma análise detalhada, uma análise minuciosa dessas ideias para identificar quais dessas ideias são realmente uma oportunidade de negócio. Naturalmente, pessoal, a ideia ela não é uma oportunidade de negócio. Mas uma vez que eu tenha 2, 3, 4 ideias, eu faço um filtro, eu faço uma análise minuciosa, até utilizando algumas ferramentas para que a gente amadureça essa ideia, para transformar numa oportunidade de negócio. A gente chega na segunda etapa daquele ciclo do processo empreendedor. A terceira etapa seria, após a seleção de uma oportunidade, dentre aquelas ideias que a gente já linkou lá na primeira etapa, é que o empreendedor, a gente enquanto empreendedor, a gente pode partir para o uso de algumas ferramentas que possibilitem validar a ideia. E aí eu trago como exemplo o modelo Canvas. Eu trazer para vocês empresas hoje que foram startups e hoje são empresas consolidadas no mercado que iniciaram todo esse processo de ideia, identificar a oportunidade de negócio e colocaram no modelo Canvas de uma forma bem objetiva e clara, até mesmo para melhorar esse processo criativo. A quarta etapa seria depois de concluir, seja um modelo de negócio do tipo Canvas ou aquele modelo de negócio um pouco mais extenso e detalhado, a gente vai acabar sabendo, é possível saber com maior detalhamento, com maior precisão, quais os recursos serão necessários. A gente está falando de materiais, recursos humanos, recursos financeiros e recursos tecnológicos também. E a última etapa, e não menos importante, eu diria a mais importante, é a gestão do negócio em si, onde durante a sua operação elas são vislumbradas até mesmo novas ideias e oportunidades que podem retroalimentar o processo empreendedor. É um processo meio que de melhoria contínua. A gente tem lá a ideia, a oportunidade, coloca no plano de negócio, quantifica e obtém os recursos, viabiliza o negócio e a gente gerencia o negócio, promovendo até uma retroalimentação da ideia original. Ok? De forma resumida seria isso. Quando eu tratei ali na terceira etapa desse processo empreendedor, a questão do modelo Canvas, eu trago para vocês um pouquinho do desenho desse projeto. Assim, os principais aspectos que a gente deve abordar dentro de um plano de negócios utilizando o modelo Canvas. A gente tem, primeiro, a questão de colocar as parcerias principais que eu devo obter, as atividades-chave do meu empreendimento, os recursos disponíveis, a proposta de valor, que eu destacaria aí como principal aspecto dentro desse modelo Canvas de plano de negócio, relacionamento com o cliente, canais de distribuição, segmento de clientes a quem eu pretendo atingir, estrutura de custo e fontes de receita. Esses são os aspectos normalmente indicados, sinalizados dentro do modelo Canvas. O pilar central, pessoal, desse modelo, que eu acabei de falar para vocês e vou já mostrar e ilustrar, é a proposta de valor. O empreendedor, a gente enquanto empreendedor, a gente precisa estar focado na proposta de valor. Professor, o que é a proposta de valor? É o principal motivo pelo qual o consumidor estará disposto a pagar para adquirir o seu produto ou serviço. Se ele identificar, se ele enxergar valor no seu produto, ele vai pagar por ele. Se resolver o problema dele, ele vai pagar por ele. Então, a proposta de valor é o principal aspecto, é o pilar central dentro desse modelo. Professor, posso ter uma proposta de valor, por exemplo, num plano de negócios diferente do modelo Canvas? Pode, inclusive é importante que se tenha. Apenas o modelo Canvas ele destaca essa questão da proposta de valor. E aí, detalhando um pouquinho mais desses itens, né, desses elementos na elaboração de um modelo de negócio, utilizando o modelo Canvas, a gente tem, dentro das parcerias-chave, responder algumas perguntas. Quem são os meus parceiros-chave? Quem são os meus fornecedores-chave? Em relação às atividades-chave, quais as atividades nossa proposta de valor requer, por exemplo? A proposta de valor, que valores entregamos aos nossos clientes? Quais os problemas dos nossos clientes ajudamos a resolver? Esse é o aspecto principal, pessoal. Em relação ao relacionamento com o cliente, a gente pode responder a pergunta: como nós conquistamos, mantemos e aumentamos os nossos clientes? Em relação ao segmento de clientes, para quem nós criamos valor? Quem é o nosso foco? Em relação aos recursos disponíveis, quais recursos-chave nossa proposta de valor requer?
em relação ao canal de distribuição, por meio de quais canais nossos segmentos de clientes querem ser alcançados. E por último, estrutura de custo, quais são os custos mais importantes do nosso modelo de negócio e as fontes de receita, para qual proposta de valor nossos clientes estão dispostos a pagar, por exemplo. O que eles estão comprando, pagando hoje? Qual é o nosso modelo de receita? Então percebam que é algo bem objetivo. A gente coloca num quadro praticamente todas essas perguntas, obviamente de maneira resumida. E aí eu trago para vocês, por exemplo, o modelo do Uber. Por exemplo, o modelo Canvas, né, o quadro Canvas que o Uber fez na sua origem ali, onde ela é uma coisa bem simples, vocês podem perceber, a gente tem uma espécie de post-its ilustrados, onde lá nas parcerias-chave tem o Waze como a principal parceria-chave. Lá nas atividades-chave tem marketing, suporte e seleção de motorista, por exemplo. Lá nos recursos-chave tem a plataforma digital e os motoristas cadastrados. Então percebam a simplicidade e o tamanho que o negócio virou, né? As parcerias, né? As parcerias que o Uber na época teve que fazer, né? O Waze é algo que a gente já utilizava, né? A gente utiliza bastante esse aplicativo e foi a principal parceria-chave que ele atentou a fazer na época da implantação, do desenho do seu modelo de negócio. E aí o que eu falei para vocês já, em relação à proposta de valor, professor, foi citado que a proposta de valor é o assunto mais relevante dentro do modelo Canvas. No caso da Uber, seria transporte privado a um toque de distância. Olha que proposta de valor resumida e objetiva. A gente, enquanto usuário da Uber, a gente percebe isso? Eles fornecem transporte privado a um toque de distância? E a outra proposta de valor, que seria uma proposta de valor complementar, seria ganhe dinheiro transportando passageiros sob demanda. Percebam a importância dessa proposta de valor. E aí eu trago para vocês também, pessoal, o modelo Canvas da Amazon. As parcerias-chave, editoras e parceiros logísticos, é algo que ela trabalha muito bem. Atividades-chave, processamento de pedidos, desenvolvimento e manutenção de infraestrutura de TI e software. Recursos disponíveis, infraestrutura de TI de alta eficiência. Proposta de valor, bem importante, compra na comodidade da residência. E a outra proposta de valor, ampla gama de títulos, preços e preços menores. Importante e objetivo. Relacionamento com o cliente, gerenciamento online do perfil do cliente, segmento de cliente, todos, isso é o modelo da Amazon, canal de distribuição via internet e entregas, a estrutura de custo, sistema de processamento de pedidos, conteúdo e tecnologia e marketing, e as fontes de receita, margem das vendas que são efetuadas pela Amazon. Ok? Olhando sob a ótica do plano de negócios, ainda com o modelo Canvas, a gente tem um modelo estendido que teria algumas situações um pouco mais abrangentes, que seria a intenção de ter um sumário executivo, o conceito do negócio, que aqui pode envolver inclusive a questão da proposta de valor, o mercado e competidores, onde a gente tem análise do setor, o mercado-alvo e análise da concorrência. Um outro item é a equipe de gestão, produtos e serviços, estruturas e operações, a questão do marketing e vendas, a estratégia de crescimento, finanças e algumas referências para que contribua à efetivação do nosso plano de negócio. É um modelo um pouco mais estendido, mas também baseado no modelo Canvas. A gente chega aqui na reta final da nossa videoaula e eu queria trazer alguns tópicos emergentes, pessoal, dentro do empreendedorismo. O primeiro deles é a proposta de valor, que é uma ferramenta que a gente utiliza bastante para facilitar o processo empreendedor, que na verdade a proposta de valor ela é entendida como um conjunto de produtos e serviços que criam valor para um segmento específico de clientes. Né? E aí é um modelo visual bem interessante e importante dentro dessa prática empreendedora e inovadora. Uma segunda ferramenta seria o mapa de validação de hipóteses. Como vocês podem ver na ilustração, o principal objetivo dessa ferramenta é auxiliar o monitoramento do processo de validação de hipóteses, como o próprio nome já diz, possibilitando o registro dos pivôs realizados, ou seja, as mudanças realizadas na proposta de valor nos segmentos de clientes.
Então a gente tem dentro desse mapa, por exemplo, uma classificação, uma segmentação de hipóteses. Hipóteses por validar, hipóteses com maior riscos, hipóteses em teste, hipóteses invalidadas, que já foram até descartadas, mas ficam ali num cantinho que inclusive podem ser recuperadas, e as hipóteses validadas. Então eu diria que é o quadro de validação de hipóteses. A gente tem os modelos também já conhecidos e discutidos, mas é importante a gente ratificar os modelos das startups, que têm a característica de não ter complexidade nem burocracia, apostam em tecnologia, são empresas inovadoras por sua natureza, aproveitam esses gaps deixados pelas empresas ditas tradicionais e tem uma escalabilidade muito grande. Uma outra vertente, um outro tópico emergente também já é uma realidade, que é a Lean Startup, que tem como característica redução do tempo de criação de um determinado produto, o aperfeiçoamento contínuo do produto, testar repetidamente a aceitação do produto. Outra característica da Lean Startup, consumir o mínimo possível de recursos, e a outra característica, mudar seu produto ou modelo de negócio radicalmente se não tiver aceitação do mercado. Então essa é uma característica da Lean Startup. Pessoal, o que a gente discutiu na aula de hoje? Primeiro, falamos de empreendedor social, de empreendedorismo social, falamos de empresas e negócios sociais, um pouco dessa diferenciação, falamos das redes de cooperação, parcerias e cooperação, falamos das etapas de um projeto, né, desse processo de empreender, via modelo Canvas ou um modelo de negócio um pouco mais tradicional, e os modelos de implementação de um projeto, ok? Eu espero sinceramente que esse conteúdo destacado do ambiente virtual de vocês, que está um pouco mais aprofundado, tenha contribuído para a evolução de vocês dentro da disciplina, dentro do contexto do empreendedorismo, e que seja de grande valia na sua vida profissional, ok? Pessoal, um forte abraço e até a próxima videoaula.